O que é imaginação? Eu não descanso em minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem contidos nos mundos do pensamento, por meio da eternidade sempre crescente no seio de Deus, a imaginação humana. William Blake. Certas palavras, com o passar do tempo, acumulam tantas conotações estranhas, que por fim, quase perdem o seu verdadeiro significado. Tal palavra é a imaginação. Esta palavra serve para descrever vários tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas uma à outra. Fantasia, pensamento, alucinação, desconfiança, e de fato, tão vasta é a sua aplicação, e tão variados são os seus significados, que a palavra imaginação não define um status, e nem possui um significado fixo. Por exemplo, às vezes pedimos a um homem para usar a sua imaginação, indicando que a sua atual perspectiva é muito limitada, e, portanto, não é suficiente para realizar a sua tarefa. Logo em seguida lhe dizemos que suas ideias são pura imaginação, expressando assim, que suas ideias são infundadas. Dizemos que uma pessoa ciumenta, ou desconfiada, é vítima de sua própria imaginação, insinuando que os seus pensamentos são falsos. No minuto seguinte damos a um homem o mais alto tributo, destacando-o como um homem de grande imaginação, e assim, a palavra imaginação não possui nenhum significado definido. Nem mesmo o dicionário nos ajuda neste sentido. Ele define a imaginação como, 1. O poder de imaginar, ou ação mental, o princípio construtivo ou criativo, 2. Um fantasma, 3. Uma crença ou noção infundada, 4. Planejamento, plotagem ou esquema de construção mental. Eu associei e defini a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, o poder que torna possível o perdão dos pecados, e a realização dos nossos objetivos, inevitável. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido criado. João 1, versículo 3. Há apenas uma única coisa no mundo: imaginação, todas as outras são apenas deformações da mesma. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das dores, e conheceu o seu sofrimento. Isaías 53, versículo 3. A imaginação é a porta de entrada para a realidade. O homem, disse Blake, é tanto a arca de Deus, como um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação, ela é o próprio Deus em si, o corpo divino. Jesus, nós somos seus membros. Eu não conheço melhor e mais verdadeira definição de imaginação que a de Blake. Através da imaginação, nós temos o poder de sermos qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, podemos desarmar e transformar a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, se tornam imaginativos quando despertamos para um mistério escondido através dos tempos, que Cristo em nós, é a nossa imaginação. Nós descobriremos então que à medida em que vivermos pela imaginação é que nós verdadeiramente poderemos dizer que vivemos afinal. Eu quero que este livro seja o mais simples, o mais claro, e o mais franco trabalho que eu possa fazer, e que eu possa encorajá-lo a trabalhar de maneira imaginativa, para que você possa abrir os olhos imortais dentro dos mundos do seu pensamento, onde você vê a todos os desejos do seu coração como grãos maduros, prontos para a colheita. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em mais abundância. João 10, versículo 10. A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como o sentido da nossa imaginação.
O mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículos 26 e 27. É a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender, e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. Todo homem é Maria, e a luz a Cristo deve dar. Se a história da Imaculada Conceição e do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, é porque ele a interpreta erroneamente como um acontecimento cósmico, histórico e ou biográfico, e os novos exploradores da imaginação não ajudam chamando-lhe de mente subconsciente ou inconsciente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional, para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar a sua confortável, porém falsa, fixação no tradicional. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi, agora, rebeldes! Será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. E imediatamente dela jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Números 20, versículos 10 e 11. Quando a imaginação for descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal sentirá o toque da vara de Moisés, e como a pedra no deserto de Zin, jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade, e todos os que beberem do cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade, irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história, e nem em qualquer forma externa. Ele só deverá ser achado como a imaginação daquele em quem a sua presença se torna manifesta. Fosse tu uma manjedoura para o seu nascimento. Deus mais uma vez se faria uma criança na terra. Ângelus Silesius, poeta do século XVII. O homem é o jardim onde dorme o Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho elevando a sua imaginação aos céus, cobrindo aos homens a altura divina. Nós devemos seguir imaginando mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para a sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para a sua filiação. Pai, revele o teu Filho em mim. James Montgomery. Isto agrada a Deus, quem me separou do ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. O teste supremo de filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa perder a marca em sua vida, estar aquém do seu ideal, não conseguir alcançar os seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com o seu ideal, ou seu objetivo na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de adentrar e comungar com a natureza oposta do seu estado. Que diga o fraco, eu sou forte. Jó 3, versículo 10. Racionalmente, isto é impossível. Somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto.
Esta concepção de Jesus Cristo ser a imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais. Seria a imaginação um poder suficiente, não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Suponha que eu desejo estar em algum outro lugar ou em alguma outra situação. Poderia eu, imaginando-me em tal estado ou lugar, alcançar a sua realização física? Suponha que eu não possa pagar por uma viagem e suponha que o meu atual estado social e financeiro se opõe a essa ideia que eu quero realizar. A imaginação sozinha seria suficiente para realizar esse desejo? A imaginação compreende a razão? Por razão quero dizer deduções a partir das observações dos sentidos. Ela compreende o mundo dos fatos externos? Nos meios práticos da vida cotidiana, seria a imaginação um guia completo para o comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir continuamente com a minha imaginação, ou seja, suponha que eu sou capaz de manter o sentimento de ter o meu desejo realizado, minha suposição se manifestaria em um fato? E, se ela se manifestasse em um fato, devo eu considerar que minhas ações durante o período de premeditação foram razoáveis? Minha imaginação é uma energia suficiente, não só para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também é por si só capaz de encarnar uma ideia? Depois de assumir que eu já sou o que eu quero ser, devo eu continuamente me guiar por ideias e ações razoáveis para o cumprimento da minha suposição? A experiência me convenceu que, uma suposição, mesmo que falsa, se for mantida, resultará em um fato, e que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas, e todos os meus planos e ações racionais nunca compensaram a minha falta de imaginação contínua. Pois, não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé? E que o Filho de Deus está buscando sinais de fé nas pessoas a todo momento, ou seja, a fé em sua própria imaginação. Não é essa a promessa. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Isso não é o mesmo que dizer imagine o que você será, e você será? Por acaso, não foi em um estado imaginário que Moisés perseverou, como quem vê aquele que é invisível? Hebreus 11, versículo 27. Não foi no poder de sua própria imaginação que ele perseverou? A verdade depende da intensidade de sua imaginação, e não dos fatores externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica. Onde o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê crescer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que despertamos para a vida imaginativa, descobrimos que imaginarmos uma coisa é o mesmo que criá-la, e que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a que ele se refere. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, da manifestação sensorial, mas ele sabe que é no mundo interior da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna,
e observar a relação existente entre o mundo interior causal da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É maravilhoso descobrir que você pode imaginar-se no estado do seu desejo realizado, e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, neste nível, só podem ser descritos como milagrosos. Mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele escolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão relacionados por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele, e não além dele. Embora outros tenham corpos e uma vida própria, suas realidades estão enraizadas em você, e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. João 15, versículo 16.